nós vamos falar sobre Jesus. Primeiro, Jesus era um homem muito simples. Ele falava para todo mundo entender, não é para teólogo não. Você já pensou se Jesus falasse só para teólogo? Não, Jesus falava para todo mundo entender. E Jesus, ele gostava de passear de barco. Quem é que não gosta, né? Eu tenho horror. Porque começa a balançar e eu começo a vomitar na mesma hora. Não tem jeito. Mas Jesus gostava de barco. E ele estava num barco só. Ele estava num barco que pertencia a Pedro. Então Jesus estava na igreja. Porque Pedro foi aquele que iniciou a palavra de Deus, a palavra de Jesus no mundo. Pedro morreu em Roma, crucificado como foi Jesus. Bom, Jesus estava vendo as pessoas murmurarem. Aí ele perguntou: vocês estão murmurando por quê? Mas Jesus sabia. Eles tinham esquecido de levar pão. Só tinha um pão na barca de Pedro. Quer dizer, Jesus está falando da Eucaristia. Só temos um pão na igreja. Só temos esse pão que se transforma no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele estava querendo falar. Aí ele disse uma coisa interessante. Cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Poxa, o que tinha aquilo a ver com aquele passeio de Jesus? Jesus estava falando de nós. Nós que estamos nas filas da comunhão para receber esse único pão que tem na barca. Às vezes a gente critica as coisas, critica os irmãos, critica padre, critica papa, critica... Nós criticamos. Cuidado com esse fermento. A igreja é humana, mas ela também é divina. A igreja erra, mas a igreja divina não erra. A igreja humana caminha. Tu pensa, levanta, tu pensa, levanta. Mas a igreja divina, ela flutua nesse mar de incompreensão das coisas de Deus. Então nós, degredados, filhos de Eva, quantas vezes a gente critica as pessoas? Quantas vezes a gente critica padre, critica bispos, cardeais, critica o Papa? Aliás, agora temos até 2, né? Já pensou? Uma igreja com 1, agora com 2. É muito bom. Não vamos criticar, vamos deixar caminhar. E Jesus, então, ele toca num assunto primordial, que ele fala assim: eu administro essa falta de pão. Vocês lembram como eu administrei quanto tinha de pão? Ele falou: 5 pães. Pois é, eu não mandei que você distribuísse e fosse para todo mundo? Não deu para 5.000 pessoas? É claro que este número, ele é interrogativo. Tanto faz se falar 5.550, 5, mas a profundidade das coisas. E Jesus falou assim: quantos cestos sobraram depois? Sobraram 12. Olha, 12 é a igreja. 12 é a igreja. Quer dizer, quanto mais distribui, quanto mais se dá às pessoas, sem julgar, sem nada, vai sobrando. É o tesouro da igreja. E depois ele fala assim: e os peixes? Quantos peixes tinha? Só tinha 2 peixes. Pois é.
Não deu para todo mundo? Quantos cestos sobraram? 12, Senhor. Olha que beleza. Aí ele fala assim, vocês não estão entendendo? Vocês que conhecem todas essas coisas de Deus, vocês que conhecem todo esse caminhar dessa igreja judaica, vocês não estão entendendo? O que ele quis dizer é que ele falou assim, eu não preciso de ninguém não, vocês é que precisam de mim. Eu estou me distribuindo entre vocês. Mas cuidado para não julgar. Cuidado para não ficar criticando coisa que vocês não sabem. Às vezes os nossos olhos estão uma coisa assim, ridiculamente errada, diante de Deus. Não é. Não julgueis para não serem julgados. Então Jesus estava falando da igreja que ele estava fundando, da igreja que queria se distribuir entre nós, independente de raça, credo, cultura. Jesus não está preocupado se um é protestante, se o outro é budista. Não, ele não está preocupado disso. Ele está disponível para todos nós. Então, nesse evangelho, nós lembramos muito, eu não digo ao passar, não, eu digo muito energicamente, que Jesus administra a igreja. Jesus se divide na igreja. Jesus se dá na igreja, porque a barca era de Pedro. E Pedro era o nosso dirigente maior no início. Então, fica esse meu recadinho para depois do dia 11, né, depois daquela festa espetacular de Lourdes, aonde que eu sei que muitas vezes a gente critica. Teve um hoje que falou comigo assim, eu não pude nem estar na igreja, tão cheio que estava. Graças a Deus que a igreja estava cheia de gente. Já pensou se você chegasse lá e não tinha ninguém? Isso é uma razão que Nossa Senhora é querida, como Jesus é querido. Mas não vamos julgar. Não vamos julgar em hipótese alguma. Porque Jesus não ameaça. Ele fala assim, vocês ainda não entenderam, vocês não perceberam que eu administro a igreja, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu me divido, que só tinha um pão na barca. É bobagem. Eu não estou preocupado com o pão na barca. Eu estou preocupado com aquele que é dividido entre vocês, que é meu corpo e meu sangue. É isso que eu estou dividido. E não julgueis isso aí, porque vocês não servem para julgar nada. Tá bom? Então fica o meu recado de hoje. Não julgueis para que não sejam julgados. Cuidado com o fermento de Herodes e de fariseus. Porque isso é muito ruim. Né? E fica o meu recadinho de hoje. É um evangelho muito simples, basta a pessoa entender que Jesus era humano e que ele falava da humanidade dele para as pessoas. Mas que a igreja divina fazia com que ele fosse essa divisão entre todos nós católicos, protestantes, Edir Macedo, budista, hindu, todo mundo. Nós temos direito à comunhão, direito a participar dessa festa que Jesus deu àquelas pessoas, dividindo pães e peixes. Por quê? Porque 5.000, pode ser 5, são os nossos sentidos, o olfato, o paladar, a visão. Quer dizer, nós vamos julgar por aquilo que nós vemos e julgar nós mesmos, não os outros, porque os outros às vezes estão vendo com outros olhares, com outros tipos de coisas que nós não entendemos, tá bom? Então fica o meu recadinho de hoje. E como sempre dizendo, eu não sou padre, eu apenas reconheço Jesus como aquele grande homem divino que passou na terra e tentou nos explicar o que é ser bom e correto, o que agrada a Deus, tá bom?